Boa noite, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Evandro Samuel. Eu sou da Igreja Apostólica Meirarita Freguesia, na liderança do nosso pastor Isaías Bernardes e pastora Helena Bernardes. Antes de nós começarmos a nossa devocional de hoje, eu quero fazer um lembrete a você para que você venha se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Igreja Apostólica Meirarita Freguesia. Entre lá, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a palavra de Deus venha chegar a cada coração e também não se esqueça de no final você comentar sobre a palavra de hoje. Amém? O tema da nossa devocional de hoje é Faça o Mesmo. Nós vamos ver na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, é interessante nós, antes de entendermos a palavra de Deus, o que quer nos dizer no dia de hoje, precisamos entender o significado desta parábola. O que Jesus estava querendo dizer, ele usou inclusive a história, daquele local, daquela região. E nós podemos entender através da palavra de Deus que o caminho de Jericó a Jerusalém era um caminho muito perigoso. Era um caminho onde as pessoas, quando passavam por esse caminho, elas faziam esse percurso muito rápido, porque era um caminho perigoso, onde nós lemos aqui, era um caminho onde assaltantes estavam espalhados pelo caminho para fazer o mal às pessoas que ali passavam. E é interessante que alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que esse caminho também era chamado de a passagem sangrenta, E isso acabava tornando para as pessoas da época uma jornada aterrorizante. Eu imagino que tenha sido muito perigoso para o sacerdote e para o levita, e isso acabou trazendo medo a eles. O caminho ser um caminho perigoso trouxe medo a eles. Por isso eles vendo a situação daquele homem que estava ali ferido, estava espancado, eles não pararam para atender, para socorrer aquele homem que estava ali no meio do caminho, decidiram prosseguir. Mas a palavra diz que nós devemos analisar também que o que mais chama a atenção
é que os judeus não se davam com os samaritanos. Isso já era uma situação ali antiga da época, aonde os judeus não gostavam dos samaritanos porque os samaritanos não seguiam os mesmos costumes da época ali que os judeus entendiam ser o caminho correto. Mas Jesus quis mostrar através dessa parábola que o samaritano, aquele que parou para curar aquele homem, para trazer ali um refrigério a ele, enfaixar as feridas, carregar esse homem até uma hospedaria, foi justamente um samaritano. E Jesus, quando usa o samaritano, ele nos mostra que não há condição para quem é o nosso próximo. E eu te faço uma pergunta essa noite. Você já parou para analisar e perguntar para você mesmo quem é o seu próximo? Jesus ele nos mostra através dessa passagem que o bom samaritano, ele teve uma oportunidade naquele caminho e ele se envolveu para ajudar alguém que estava precisando de ajuda, de um socorro, pois estava quase à beira da morte, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele sofreu na mão de ladrões. O bom samaritano, ele causou um impacto na vida daquele homem que estava naquele caminho, quando ele se envolveu para ajudar. O bom samaritano, com certeza também ele estava viajando para algum lugar, estava passando pelo mesmo caminho, mas ele ver aquela situação toda, ele não fez como o sacerdote ou levita, ele parou, ele teve compaixão, ele sacrificou o tempo dele ali, parado para ajudar, e ainda também a palavra de Deus diz que ele levou este homem para uma hospedaria e ali pediu para que fosse cuidado dele. O que Jesus quer dizer através dessa palavra? Que eu e você, trazendo para os dias de hoje, precisamos ir e fazer o mesmo. Jesus diz para mim e para você: vá e faça o mesmo. Pois se somos conhecedores da palavra de Deus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes existem pessoas que estão à minha e à sua volta, que estão passando por um período de sofrimento, estão passando por um período onde estão em dificuldade, precisando que alguém pare neste caminho e ajude de alguma forma. Eu quero dizer que Jesus, ele nos ensina que nós precisamos ir e fazer o mesmo. Ao final desse vídeo, eu quero convidar você a comentar no final aqui dizendo: eu sou um bom samaritano. Ou então você pode comentar: eu quero ser um bom samaritano. Conclusão de hoje, para nós entendermos essa devocional: vá e faça o mesmo. Foi o que Jesus fez o doutor da lei compreender. Entenda a compaixão a todos, mesmo que a pessoa seja diferente de você, pense diferente de você, não creia no mesmo Deus que você. A compaixão é um sentimento que Jesus demonstrou várias vezes através da Bíblia, e nesse exemplo ele demonstra claramente para nós. Não importa a sua condição, não importa o teu grau de sabedoria, não importa a elite talvez que você tenha de algum cargo, alguma função, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, vá e faça o mesmo. Tenha compaixão, tenha amor pelas pessoas. Seja um bom samaritano que vai abençoar as vidas que estão necessitadas, clamando por socorro e, o mais importante, desejando receber o amor de Deus. Seja você esse samaritano, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido e santo, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, aqui está a minha vida, aqui está os meus irmãos que estão comigo, Senhor, nesse momento, Pai. A tua palavra essa noite nos ensina, Senhor, que nós devemos ter compaixão, nós devemos amar o nosso próximo, Senhor. Não importa, Senhor, quem ele é, o que ele fez, Senhor, no que ele acredita, Senhor, mas o Senhor nos mostra, Senhor, que nós devemos ser pessoas com compaixão. O amor que nós temos pelo nosso Deus precisa ser transmitido a outras pessoas, ao nosso próximo, a quem está na nossa volta. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos ser, Senhor, o bom samaritano, aquele que mesmo estando em viagem, aquele mesmo que estando caminhando, Senhor, prosseguindo, Senhor, nós possamos parar, Senhor, e ter compaixão daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão angustiados, daqueles que estão tristes, Senhor, precisando, Senhor, de uma palavra, de um abraço amigo, de um ombro amigo, Senhor.
Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa palavra que nos ensina esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você possa fazer com que essa palavra venha germinar no teu coração a boa semente e você possa ser um bom samaritano em nome do Senhor Jesus. Vá e faça o mesmo, assim como Jesus nos ensinou. Deus te abençoe. Estamos seguindo a nuvem.